Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na primeira semana, Senhor Jesus. Nessa semana a gente vai ler o primeiro capítulo, o conteúdo central da Bíblia e uma parte do segundo capítulo, a justificação pela fé. Ó Senhor Jesus, esse livro está trazendo para nós, bastante revelação, Senhor Jesus. Vai trazer para nós também, ali uma transição entre o alimento diário anterior e o próximo, Senhor Jesus, porque ele vai tratar para nós vários pontos a respeito do coração da Bíblia, pontos importantes que a gente precisa ver. Hoje nós vamos ler da página 10, o subtítulo, a Epístola de Paulo aos Filipenses, cooperação, confirmação e defesa do Evangelho, até a página 14, o subtítulo, invocar o nome do Senhor para experimentá-lo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dê desfrute, a respeito dessa palavra, nos dê visão, Senhor Jesus, e revelação, para a gente poder extrair o máximo de riquezas desse conteúdo. Ó Senhor Jesus, ler com oração, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ó Senhor Jesus, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo, transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para a leitura do livro. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, a Epístola de Paulo aos Filipenses, cooperação, confirmação e defesa do Evangelho. Ó Senhor Jesus. A Epístola aos Filipenses mostra que a meta da igreja é o progresso do Evangelho. A vida da igreja não é estática, e sim dinâmica, com movimento. Nela, avançamos para as coisas que estão à nossa frente, a fim de alcançarmos patamares superiores de crescimento. O progresso do Evangelho visa a maturidade dos filhos de Deus e ao aumento da expressão de Cristo e a igreja na terra. Ó Senhor Jesus. O avanço do Evangelho está diretamente relacionado à manifestação do amor de Deus em nós. Quem não ama não conhece a Deus e não prega o Evangelho, pois pregar o Evangelho é expressar o amor de Deus. O amor do Senhor pelas pessoas provinha de seu íntimo. Igualmente, Paulo dispensava às igrejas entranhados afetos de misericórdias, um amor que vinha das entranhas, do mais íntimo de seu ser. A igreja em Filipos, assim como o apóstolo, com profundo amor cooperava, confirmava e defendia o avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Nenhuma outra igreja se associou a Paulo na questão de dar e receber. Quando alguém se associa a uma obra, torna-se participante dela. A igreja em Filipos era sócia do apóstolo, cumprindo seu papel de participante da obra de Deus. Os filipenses foram aperfeiçoados por Paulo e estavam em unidade com ele, apoiando-o e suprindo-o. Assim, nessa cidade, temos um modelo de igreja que estava em sintonia com a obra. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, a Epístola de Paulo aos Colossenses, Cristo versus ideologias. Ó Senhor Jesus. A Epístola aos Colossenses foi escrita para ajudar a igreja em Colossos a lidar com a influência do gnosticismo, do ceticismo e do misticismo. Essas ideologias trazem dano para a igreja e impedem seu avanço. Devemos fechar as brechas para que esse tipo de influência não abale a fé e a edificação da igreja. Principalmente os líderes das igrejas devem estar atentos para não permitir que filosofias, ideologias e vãs sutilezas entrem na igreja. Essas coisas se apresentam de modo inocente, conduzindo as pessoas a fazerem o bem. Mas quando menos se percebe, abre-se uma porta para os principados e as potestades exercerem influência na igreja, pois a fonte dessas ideologias é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa Satanás e os anjos caídos. Por causa desse desvio, os colossenses começaram a duvidar de Cristo e a propalar mistérios. Em nosso meio, somente Cristo deve ser exaltado. Devemos desfrutar apenas da árvore da vida, a pura palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Um grande desafio que os cristãos enfrentam hoje
consiste em sair da superficialidade e se aprofundar do conhecimento de Cristo. A Epístola de Paulo aos Colossenses ajuda-nos nessa tarefa, pois revela o mistério de Deus, que é Cristo. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Esse Cristo maravilhoso se manifesta às pessoas por intermédio da igreja. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, revelou-lhes o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cristo é a riqueza da glória de Deus, e Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a verdadeira sabedoria, que vem do alto e é percebida pela unção do Espírito. Então, quando temos comunhão com Deus, a intuição traz-nos sabedoria. Ó Senhor Jesus! A sabedoria de Deus se manifesta na igreja, a fim de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Quando anunciamos o Evangelho e uma pessoa crê, devemos introduzi-la no viver da igreja. Ali, ela será cuidada com o propósito de crescer em vida, até alcançar a maturidade e ser apresentada perfeita em Cristo. Nossa função na igreja é pregar o Evangelho e zelar para que os frutos cresçam e sejam aprovados por Deus. Para tanto, é necessário desfrutarmos do Espírito, enchendo-nos de entusiasmo, a fim de incluir todos os irmãos na igreja. Ó Senhor Jesus! Paulo lutava para que os irmãos fossem libertos da influência de ideologias malignas e fossem aceitos pelo Senhor. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não há registros de que Paulo tenha ido a Colossos. Entretanto, Epáfras, um de seus cooperadores, supria as igrejas naquela cidade com o falar do apóstolo, com a palavra de Deus. A igreja em Laodiceia, por dar atenção a filosofias, caiu em uma condição de mornidão espiritual. Por isso o Senhor não estava no meio dos irmãos ali, mas estava à porta, do lado de fora, pedindo para entrar. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: invocar o nome do Senhor para experimentá-lo. Ó Senhor Jesus! Uma vez que já haviam recebido Cristo, os irmãos de Colossos precisavam praticar a palavra. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Por meio de Epáfras, irmão amável e fiel, Deus enviava sua palavra para edificar a igreja e firmar os irmãos na fé em Cristo. Deus se encarnou em Jesus, viveu na terra, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e se tornou o Espírito que dá vida. Assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus receberá a vida de Deus. E se continuamente invocarmos esse nome, mais da vida divina será acrescentada a nós, possibilitando que andemos e tenhamos raízes nele, de modo a sermos assim firmados em Deus. Ó Senhor Jesus! Quando invocamos o nome do Senhor, desfrutamos de suas riquezas, mediante o contínuo desfrute e o exercício da fé. Um dia habitaremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muitos entendem essa volta do Senhor como sua segunda vinda e supõem que Jesus está demorando a voltar, porque está edificando uma mansão celestial para seus filhos. Entretanto, essa volta não se refere à segunda vinda de Cristo. Ela já aconteceu. O Senhor, após a crucificação e a glorificação, retornou como um Espírito que dá vida, como outro Consolador. Dessa maneira, depois de crermos nele, o Espírito se mesclou ao nosso Espírito. Agora, o Senhor, como o Espírito da realidade, está para sempre conosco. Ó Senhor Jesus! Como um Espírito, Cristo nos transmite todas as suas riquezas. Ele é tudo para nós. Na vida da igreja, nós desfrutamos Cristo e o amamos. Todo aquele que o ama, guarda a palavra e se torna a habitação do Pai. Somos a habitação de Deus no Espírito. O Senhor Jesus, como o Espírito da realidade dentro de nós, nos ensina todas as coisas e nos guia à verdade. Não há o que temer, pois quando invocamos o nome do Senhor, voltamos ao Espírito e somos guiados por Ele. Quando clamamos, ó Senhor Jesus, reconhecemos o senhorio de Jesus e nos conectamos imediatamente com Deus em nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor tem mostrado para nós a importância da gente viver e andar no Espírito, estar conectado com Deus. A palavra profética, a palavra que a gente tem assistido nos últimos finais de semana, os irmãos complementando a palavra. E também a conferência que está abrindo para nós, Senhor Jesus, muita riqueza, Senhor Jesus. Está mostrando para nós a tragédia do ser humano, a desconexão. O homem foi desconectado com Deus lá no Jardim do Éden, por tocar no conhecimento do bem e do mal, que é a origem de Satanás, representa Satanás e os anjos caídos. Senhor Jesus. O homem não foi feito para decidir o que é bom, o que é mal. O intuito do inimigo a colocar isso no homem era que o homem não dependesse mais de Deus. E hoje é isso que acontece. Até mesmo nós cristãos, que lemos a palavra, Senhor Jesus, aí identificamos ali coisas e começamos a discernir. Olha, isso é bom, isso é ruim. E passamos a viver por isso, Senhor Jesus. E assim a gente abandona a dependência de Deus. Então o Senhor veio restaurando tudo isso, começando pelo invocar. Quando nós invocamos, nós reconhecemos que o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, Ele tem o senhorio e a gente se reconecta a Deus. Nós fomos desconectados e agora nós nos reconectamos. Senhor Jesus. Hoje, o mistério da iniquidade ele já opera. O que é iniquidade? Eu sempre defino iniquidade como algo que parece a vontade de Deus. É uma diferença entre iniquidade e pecado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Senhor Jesus. A iniquidade parece que você está servindo a Deus. Por isso que eu sempre defino a iniquidade dessa forma. A iniquidade é um negócio que parece a vontade de Deus, mas não é. Porque o que é a iniquidade? A iniquidade é você viver sem lei. Ou seja, você não viveu baseado no falar de Deus. Você viveu baseado numa palavra, numa situação, é algo que você compreendeu, mas você não foi diante de Deus para que Deus definisse o que você deveria fazer. Por isso que eu falo que parece a vontade de Deus, mas não é. É por isso que muitos naquele dia vão diante do Senhor e vão falar: Senhor, mas em teu nome fizemos tudo igual a Jesus, fizemos tudo igual aos irmãos espirituais, expulsamos demônios, pregamos a palavra, Senhor Jesus, fizemos curas, sinais. O Senhor vai falar: mas eu não vos conheço, não vos aprovei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não foram diante do Senhor para ver qual era a vontade dele. Senhor Jesus, não foram diante do Senhor para ver o que era realmente a sua vontade. Por isso que no dia de hoje, ele fala para nós que de maneira muito sutil ali, os colossenses foram guiados ao gnosticismo, ao ceticismo e ao misticismo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber para nós que o Senhor está mostrando a questão do coração da Bíblia, para a gente ver vários pontos importantes. A gente viu ali, o avião ali, mostrando ali, Senhor Jesus, ali, que Gálatas, é a fuselagem, é onde nós vivemos. Então Gálatas apresenta para nós, o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós recebemos a redenção, e essa redenção é para filiação. A gente viu isso no dia de ontem. A filiação
Senhor Jesus, mostra para nós que nós precisamos crescer e amadurecer sob o cuidado e a orientação dos irmãos. Então, isso é o viver da igreja. Não é simplesmente ouvir palavras, receber o seu próprio entendimento e ir adiante. Não, o Senhor ele tem um guiar para nós. Ele tem um crescer para nós. A gente precisa crescer em vida. E o crescimento de vida, como a gente viu hoje, se expressa através do amor. Não é pelo conhecimento bíblico. Não é pelo que eu consigo falar, executar, Senhor Jesus, que eu consigo mostrar para os irmãos, né? Mas é realmente apresentar Cristo. E hoje está mostrando para nós que Filipenses, né, que é a cabine. Senhor Jesus, Filipenses mostra para nós o progresso do Evangelho, como a gente viu no dia de hoje. Não é algo estático, é algo dinâmico, algo que está sempre em movimento. Senhor Jesus, Cristo precisa ser expresso. O progresso do Evangelho, né, visa que a gente cresça. Né, Senhor Jesus, que a gente amadureça como filhos de Deus. Não é simplesmente entender coisas e fazer coisas. Senhor Jesus, né, ou seja, a maturidade do Evangelho, né, a gente crescer no Evangelho é crescer no amor. Porque quando eu cresço no amor, eu aumento a expressão de Cristo e a expressão da igreja na terra. Senhor Jesus, Cristo é o cabeça. Ele precisa encabeçar. Ele precisa nos orientar. Por isso que muitos vão dizer, Senhor, mas eu fiz um monte de coisa, foi igualzinho. Mas o Senhor falou assim, mas o Senhor mostra para nós, olha, o viver de Cristo na terra não foi um viver de fazer coisas. Foi um viver de obediência ao cabeça. De obediência a Deus Pai. Por isso que todo momento ele faz essa diferença. Né? Que ele não fazia o que queria, não falava o que queria, não ia onde queria, estava todo o tempo em obediência a Deus Pai. Mostrando para nós que como seres humanos, nós precisamos obedecer a orientação do Espírito, a orientação que vem de Deus. Por isso que ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não viveram como Cristo. Porque Cristo não veio aqui à Terra para fazer sinais, milagres, essas coisas. Ele veio para expressar Deus. Então hoje nós precisamos expressar a vontade do cabeça, mas não individualmente, mas como corpo de Cristo. A igreja precisa cumprir a vontade de Deus. Mais para frente no livro a gente vai ter mais clareza sobre isso. Mas nós precisamos expressar a vontade de Deus de uma maneira coletiva. Senhor Jesus, o amor de Deus precisa ser manifestado em nós. Senhor Jesus, assim a gente vai aperfeiçoando os santos é que executam a vontade de Deus. Não é um irmão conhecedor que chega, esse irmão ele é conhecedor da palavra, ele veio falar a palavra, ele está fazendo a vontade de Deus. Não. Quando os irmãos trazem clareza para nós, trazem para nós a palavra profética, né? Os profetas e mestres, né, vão trazendo para nós clareza, o estudo da palavra, vão mostrando para nós ponto por ponto, esses pontos elevados vão sendo trazidos para nós de maneira prática, a gente vai desfrutando isso, e os irmãos vão vivendo isso, aí sim a vontade de Deus vai sendo feita. Senhor Jesus, né? Os santos, né, aqueles que Deus colocou ali para trazer para nós a palavra, é para a execução da obra nos irmãos. Os irmãos é que executam, por isso que ele mostra que é a expressão de Cristo e a expressão da igreja, aonde? Na terra, por meio de cada um de nós. Por isso que ele fala da questão do amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não prega o evangelho. Porque pregar o evangelho é expressar o amor, não é falar palavras, não é falar coisas. É viver o amor de Deus. E assim a gente vai cooperando, participando e vivendo em sintonia com o apóstolo, com a palavra profética. Cumprindo, né, aperfeiçoando aquilo que Deus deseja. É isso que mostra para nós os Filipenses, por isso que ele é o plano de voo. Senhor Jesus. Depois veio para nós, né, Colossenses e Efésios, né, que mostra ali o equilíbrio. Senhor Jesus, as asas do avião, que potencializam tudo também. Então ele mostra para nós o mistério de Cristo, Senhor Jesus. E hoje a gente viu, né, a gente vai dar, como a gente viu no início, a gente vai dar mais ênfase à questão de Colossenses, depois também ali Filemão, né, hoje ele vai abrindo para nós Colossenses a questão de Cristo versus as ideologias. Por isso que a gente precisa perceber que obedecer o Senhor, cumprir a vontade do Senhor, não é somente fazer coisas. Eu fiz igualzinho Cristo, fiz igualzinho os irmãos. Senhor Jesus, não. O que Cristo fez foi obedecer o Pai. E hoje, nós precisamos obedecer o Pai através de Cristo. Nós vemos Deus através do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que está sendo aberto para nós, né? O mistério de Cristo é a igreja. Mas Deus também tem seu mistério. O mistério de Deus é Cristo. Por isso que isso são as asas do avião. Né? Nas asas do avião, a asa é o que sustenta o avião. E também é onde ficam as turbinas que impulsionam o avião para frente. Então nós precisamos conhecer Cristo
conhecemos a igreja, Senhor Jesus, para sim conhecer a vontade de Deus, ter intimidade com Deus. Só que tem coisas que o inimigo implanta, com conhecimento do bem e do mal. E às vezes tem irmãos que acham que estão expressando Cristo, quando na verdade estão expressando a vontade de Satanás e seus anjos. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu sempre falo aqui, que desde quando eu comecei eu tive essa preocupação de obedecer o Senhor, de não ser enganado. A Bíblia fala que no final dos tempos, a gente tem que perceber que nós estamos no final dos tempos. Muitos iam se recusar a dar ouvido às sãs doutrinas para obedecer ensinamentos de demônios. Senhor Jesus. A gente acha que não, os ensinamentos dos demônios são as coisas do mundo. Não, os ensinamentos dos demônios vão penetrando de maneira sutil na igreja. E hoje, infelizmente, tem muitos lugares se levantando com essas doutrinas. Ó Senhor Jesus, se levantando com coisas heréticas, com coisas ali que levam os irmãos à idolatria. Senhor Jesus, leva os irmãos a abandonar a fé para ficar discutindo doutrinas, coisas que não promovem a fé, não promovem o serviço de Deus. Senhor Jesus. E o Senhor está nos querendo tirar de tudo isso. Óbvio que nós temos os nossos ensinamentos, nós temos tudo aquilo que nos direciona, mas a gente não vai ficar discutindo com ninguém. Nós vamos realmente mostrar, olha, se volte ao Espírito, e se você tem amor por Deus, amor pela palavra, você quer cumprir a vontade de Deus, você vai se voltar ao Espírito, você vai diante do Senhor, e o Senhor é que vai te mostrar. Por isso que ele mostra para nós aqui, Cristo versus as ideologias. Ele mostrou para nós o gnosticismo, o ceticismo e o misticismo. O que é gnosticismo? Gnosticismo é quando você mistura a palavra de Deus com superstição. Senhor Jesus, com especulação filosófica. É o que acontece hoje. Muitos cristãos começam a discutir doutrinas. A minha doutrina é verdadeira? Não, a minha que é. Coisas que não tem como você provar. Só Cristo vai provar na sua vinda. Senhor Jesus. Aí ficam discutindo essas coisas, simplesmente especulando o que é melhor, o que é pior. Só que isso não promove o crescimento dos irmãos. Promove conhecimento do bem e do mal. Isso é bom, isso é ruim. Vamos deixar de fazer isso, vamos fazer aquilo ali. Senhor Jesus. O gnosticismo também está ligado ao misticismo. Algo místico a respeito da verdade divina. Começa a discutir coisas místicas, coisas que não tem como provar, coisas que estão em outra esfera. E as pessoas não vão alcançar isso, porque o objetivo dessa discussão não é levar os irmãos a patamares superiores do crescimento, não é levar os irmãos a tocar na palavra, é simplesmente ficar na mente discutindo coisas, e quem ganha terreno é o inimigo. Ó Senhor Jesus, tem o ceticismo. O que é ser cético? É você não crer, é levar as pessoas à descrença, levar as pessoas a ter um procedimento intelectual de uma dúvida permanente. Os irmãos estão sempre em dúvida, estão sempre discutindo palavra. Alguém vem, mostra um ponto, aí vem outros lá, discutem, daqui a pouco a pessoa fala, poxa, eu tinha aceitado isso aqui, mas agora eu estou em dúvida de novo. Ó Senhor Jesus, sempre levando as pessoas a desistir de avançar, a abdicar do conhecimento verdadeiro de Cristo, por perceber que ela é incapaz. Senhor Jesus. Então, olha, eu não vou conseguir compreender isso aqui, então deixa isso para lá. Ó Senhor Jesus, isso é o ceticismo. E essas discussões estão levando as pessoas a isso. Estão olhando coisas sobrenaturais, coisas místicas, coisas que não dá para compreender, não dá para viver. Eu desisto. Ó Senhor Jesus. O misticismo. O que é o misticismo? É as pessoas se inclinarem para forças e entidades sobrenaturais. Cristo é uma entidade sobrenatural. A palavra, o Espírito Santo é uma entidade sobrenatural. Então ficam ligados apenas a manifestações exteriores. Falar em língua, curas, sinais. Se não tem isso, então não é a palavra de Deus. Ó Senhor, mas irmãos, isso é misticismo. Isso é ficar olhando para a palavra de longe, um Deus longe. Ó Senhor, um Deus que é só para alguns. É isso que o inimigo quer colocar. Senhor Jesus, a gente precisa sair de tudo isso e começar a desfrutar Cristo. Cristo é expresso através do seu amor. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está mostrando para nós. Vamos sair de todas essas discussões filosóficas, de tudo isso, e passar a tocar na árvore da vida. Na palavra pura de Deus, é conhecer a Bíblia, é desfrutar o Senhor, é avançar na fé. Senhor Jesus, é coisa que realmente nos levam
a viver em movimento, a viver nos aprofundando em Cristo. Hoje, os cristãos estão superficiais, quando na verdade a gente precisa se aprofundar em conhecer o Senhor, em levar, né, Senhor Jesus, a palavra, né, Senhor Jesus. O misticismo, tudo isso está levando as pessoas a ficarem, não, eu vou me controlar, Senhor Jesus, eu vou ficar aqui fazendo, tentando viver isso aqui. E aí as pessoas ficam assim, os irmãos ficam assim, não, eu vou me controlar, eu vou viver isso aqui, Senhor Jesus, vou viver dentro de uma disciplina, dentro do meu controle, controle do meu corpo, controle do espírito, tem que fazer isso, evitar aquilo. Então o misticismo ele leva para o asceticismo, né, Senhor Jesus, né, que é você ficar ali tentando, né, o que a Bíblia fala, né, rigor ascético. Né, eu vou me controlar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer aquilo ali, Senhor Jesus, não faça isso, não toque naquilo, Senhor Jesus, são doutrinas de homens, que não levam a gente a lugar algum, Senhor Jesus. E aí a gente fica ali, né, no conhecimento, pautado no conhecimento, como se o conhecimento fosse fazer alguma coisa. Ó Senhor Jesus, isso, ao invés de levar as pessoas a crescer, eles vão abrindo porta para Satanás, gerar dúvida, discussão. Por isso que hoje há tanta divisão, né? Um irmão não aceita outro, só é irmão em Cristo quem participa disso, quem faz aquilo. Senhor Jesus, eu sempre falo isso aqui no canal, todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor é irmão em Cristo, independente da doutrina que ele vai praticar, né? Usos e costumes, Senhor Jesus, cada um pode ter o seu, mas a gente precisa ser firmado na palavra que traz para nós fundamento. Senhor Jesus, nesse final de semana o irmão até tocou nessa questão, né? A gente precisa ver realmente aquilo na palavra que é fundamental. O que é um fundamento? Se você mexer no fundamento, mexer na estrutura de uma casa, na estrutura de um prédio, ele vai ruir, ele vai cair. Então é isso que precisa perceber. As outras coisas não são importantes, mas muitos cristãos estão agarrados nas outras coisas e não sabem o que é fundamento. Ó Senhor Jesus, por isso que está mostrando para nós, são ideologias e estão contra Cristo. Então uns estão achando que estão seguindo o Senhor e na verdade não estão. Então é isso que o Senhor ele quer mostrar para nós. A gente precisa nos desfrutar de Cristo, né? Nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Ó Senhor Jesus, ver aquilo que é Cristo, ver aquilo que nos mostra, né, a plenitude da divindade, aquilo que nos dá os tesouros da sabedoria, aquilo que nos leva à imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e tudo isso é expresso por meio do viver da igreja. Não é um viver separado, é um viver coletivo, é levar os irmãos a tocarem no Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje muitos irmãos estão preocupados com aquilo que a Bíblia não fala, ao invés de procurar aquilo que a Bíblia fala. Então hoje, quando irmãos trazem para nós uma direção, uma riqueza daquilo que Cristo é, aí muitos ficam preocupados. Mas e isso? Mas e aquilo? Isso aqui não vai acontecer aquilo? E não sei o que. Isso a Bíblia não fala. Igual, por exemplo, a Bíblia fala a respeito de dízimo e oferta. Aí alguns ficam ali. Mas e hoje as igrejas que mostram que o pastor fulano de tal roubou isso? E o lugar seguinte que está ali dando dinheiro para fulano fazer isso, isso e aquilo? E o outro que roubou isso, o outro que roubou aquilo? Ó Senhor, estão preocupados com as coisas que estão fora da Bíblia. Fulano roubou, fulano errou. Claro, são seres humanos, são pessoas falhas, pessoas que não submeteram a Cristo. Ó Senhor Jesus, mas a Bíblia fala de dízimo e oferta, então é isso que eu preciso me preocupar. Olha, a Bíblia fala, fulano fez isso, mas isso não está na Bíblia, isso está fora da Bíblia. Mas a Bíblia também mostrou que no final dos tempos, muitos não iam dar ouvido à palavra, iam se voltar a outras coisas, dar ensino de demônios. Essa pessoa que foi lá, roubou, fez isso e aquilo, você acha que ela estava em obediência a Cristo? Ó Senhor Jesus, mas por outro lado também mostra para nós que eu preciso buscar no Senhor sabedoria. Se eu ficar simplesmente me voltando para conhecimento, essas pessoas tinham conhecimento, atraíram um monte de gente, mas elas não viveram diante de Cristo. Então eu também posso estar sendo arrastado por essas coisas. Então eu preciso olhar tudo isso e ser um alerta para mim. Eu preciso me voltar para a palavra, preciso me voltar ao Senhor, preciso me voltar para a palavra saudável, que vai me levar diante da árvore da vida, diante da pura palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Ele mostrou para nós que a verdadeira sabedoria, Senhor Jesus, ela vem do alto. Ela só pode ser percebida pela unção do Espírito. Ó Senhor Jesus, quando a gente tem comunhão com Deus,
a intuição, que é uma parte do Espírito, ela nos traz sabedoria. Por isso eu sempre falo a questão de revelação, sabedoria. Deus está nos dá uma visão, né, Senhor Jesus, que mostra fatos espirituais, né, cenas espirituais, aquilo que Deus quer nos mostrar, depois nos dá a revelação. Ele vai tirando nossos muitos conceitos, nossos véus, para a gente perceber, olha, isso é a palavra de Deus. É isso que traz sabedoria. Ir diante de Deus, ouvir aquilo que vem de Deus, mas eu preciso ir diante dele, ter comunhão com ele. Senhor, é isso mesmo? Ó Senhor Jesus, é dessa forma, aí o Senhor vai nos mostrando para nós comunhão, sabedoria, e vai nos mostrando a maneira de praticar. Ó Senhor Jesus, muitos cristãos hoje ficam ali, mas tem roubo, tem isso, tem aquilo, não vou dizimar, não vou ofertar. Você não vai crescer em vida, porque você caiu na artimanha de Satanás. Senhor Jesus, quem cai na artimanha de Satanás não cresce. Ó Senhor Jesus, mas aquele que vai diante do Senhor e fala, Senhor, dízimo e oferta está na palavra, como que eu vou fazer? Aí o Senhor vai te mostrar, eu quero ser fiel ao Senhor. Senhor Jesus, aí Ele vai te dar propósito, Ele vai te dar direção. Por isso que Ele mostrou, né, a sabedoria de Deus se manifesta na igreja. O viver da igreja, né, Senhor Jesus, né, como a gente já viu no dia de ontem, é composto das reuniões, né, o viver de reuniões, mas também o meu viver familiar, né, dentro da minha família, na minha casa, mas também o meu viver social, diante das pessoas, no trabalho, né, Senhor Jesus, também tem a batalha espiritual. Eu preciso orar, preciso desfrutar, preciso ir diante do Senhor para continuar cumprindo a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e o Senhor mostrou para nós, a gente precisa ir diante do Senhor, cuidar uns dos outros. Isso é o viver da igreja. Então, igreja não é aquele lugar, não é aquilo ali, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, o viver da igreja é uma esfera santa, uma esfera onde eu incluo os irmãos, onde eu vivo diante do Senhor, onde eu procuro comunhão com o Senhor e trago esperança. Digamos que você esteja em um lugar e você está ali procurando o Senhor, e aí alguém da liderança faça esse escândalo aí, foi pego roubando e tal. Aí as outras pessoas vão olhar e falar assim, Deus não existe. Mas você está ali. Senhor, será que você é capaz de expressar para aquelas pessoas que aquele erro foi individual daquela pessoa e Cristo não é aquilo ali? E você pode continuar expressando Cristo para aquela pessoa? Deus te dá essa capacidade só se você estiver vivendo diante dele. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando. A igreja não é uma pessoa que erra. A igreja ela é composta sim de pessoas falhas, pessoas que erram, mas Cristo e a igreja é algo muito maior do que isso. Aquela pessoa, por estar vivendo daquela forma, ela não está expressando Cristo e a igreja. Mas e você? Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está nos mostrando. Ele está nos chamando para a responsabilidade. Ó Senhor Jesus, você está procurando Cristo ou será que você estava indo por aquele caminho também? Essas pessoas erram, acontece tudo isso para a gente mostrar. Senhor, muito obrigado, o Senhor me mostrou isso porque talvez eu estivesse indo pelo mesmo caminho. Ó Senhor Jesus, eu que tinha um coração de buscar o Senhor, de buscar a Tua vontade, e de repente estava indo por outro caminho. Aí o Senhor mostrou tudo isso para eu despertar. Senhor, peraí, não é por aí. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ir diante do Senhor. Por isso que Ele mostrou para nós que precisa ser libertos. Os colossenses precisavam ser libertos da influência das coisas malignas, que se apresentavam como coisas boas. Então Ele mostrou, olha, eu gostaria que vocês soubessem, com grande luta veio mantendo por vós, os colossenses e também os laodicenses. Porque Paulo não tinha ido lá pregar, foi Epáfras, alguém que estava sendo fiel à palavra do apóstolo. Então talvez você não seja um apóstolo, Deus não tenha designado você pelo apóstolo, mas você está ouvindo a palavra apostólica, você está ouvindo a palavra de Deus e você pode levar essa palavra, você pode levar o falar do apóstolo, assim como Epáfras, para suprir a igreja com a palavra de Deus. Epáfras foi fiel e conseguiu levar para as pessoas toda a riqueza da forte convicção do entendimento, que não é só conhecimento vazio de Cristo, mas um conhecimento profundo, e pode levar para eles os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que estão ocultos em Deus. Ó Senhor Jesus, não é discutir misticismo, doutrina, isso e aquilo, é realmente levar aquilo que está no Senhor. Epáfras fez isso, nós também podemos fazer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Ele mostrou para nós aqui
a igreja Laodiceia também estava dando atenção em filosofia, caiu numa condição espiritual de mornidão, como a gente vê lá em Apocalipse. Mas o Senhor, né, apesar de não estar no meio dos irmãos ali, ele estava à porta, do lado de fora, pedindo para entrar, mostrando que Deus não desiste. Talvez a gente olhe esses descansos, essas coisas e fale assim, Deus não está ali, mas Deus está pedindo para entrar. Através de quem? Através de você, que está vendo tudo isso e está querendo algo a mais. Mas a gente precisa se aprofundar em Deus, e o caminho para nós, é como mostrou no finalzinho da leitura de hoje, é invocar o nome do Senhor, é receber a vida de Deus, Senhor Jesus, é andar, nos enraizar, Senhor Jesus, ter mais da vida de Deus, ser firmado em Deus, ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós, né? Não é uma questão de que Cristo vai voltar um dia eu vou estar com Ele. Não, hoje eu já estou com o Senhor, porque eu já tenho o Espírito. Hoje nós estamos com o Senhor apenas parcialmente, porque eu estou com o Senhor num Espírito. Um dia, na segunda vinda de Cristo, nós vamos estar com Ele completamente, no Espírito, alma e corpo, que nós vamos ser transfigurados. A gente já viu isso, ó Senhor Jesus. Mas mostrou para nós, Cristo não está lá no céu demorando para vir trazer uma mansão celestial. Nossa, a vinda de Cristo já aconteceu e Paulo prova isso para nós. Senhor, a gente viu, né, ali a declaração do Senhor em João. Olha, eu vou ir, vou voltar, né, Senhor, como outro consolador. Senhor, mas Paulo mostrou para nós que Cristo já nos transmite a sua riqueza, porque Ele é tudo para nós. Mostrou isso para nós em Colossenses 3,11. Ó Senhor Jesus, Senhor, hoje nós já somos a habitação de Deus. Por isso que aquilo que é mostrado para nós em João, né, que um dia Cristo voltaria para nós, Paulo ele prova para nós, seu escrito, que Ele já voltou e Ele está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor já está em nós. Por isso hoje eu posso invocar o nome do Senhor e me manter conectado com Ele. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que é importante a gente compreender tudo isso. O conteúdo central da Bíblia, né? O livro de Colossenses está mostrando tudo isso para nós. O amor do Senhor. Vamos ficar atentos e vamos perceber, né, que a gente não pode ficar vivendo em filosofias, em coisas parecidas, mesclar a palavra de Deus com outras coisas, mas não buscar a pura sabedoria de Deus. O inimigo quer nos enganar, mas o Senhor ele não desiste. Ele está ali batendo. Se a gente não estiver vivendo nele, a gente estiver vivendo fora dele, Ele está ali como na igreja Laodiceia, na porta, batendo. Eu quero entrar, me deixa entrar. Ó Senhor Jesus, a gente vai fazer isso vivendo, buscando comunhão com Ele. Não ficando no conhecimento, mas tocando na vida. Que cada um de nós seja encorajado, né, a buscar aquilo que está no coração de Deus. Ele não desiste de nós. Ele vai continuar batendo. Vamos abrir o nosso coração e deixar Ele entrar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.